Olá, seja bem-vindo. Quinta-feira, 20 de maio. Bom dia para você que nos acompanha. 9 horas da manhã e a partir de agora você acompanha as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 18.834 casos de Covid-19. Desse total, 17.814 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 5.250 pessoas e o número de óbitos não para de subir. Já são 543 vítimas da doença. Falando sobre o tratamento hospitalar, a ocupação de leitos destinados para pacientes com Covid, somando hospitais públicos e privados, é de 98% em UTI e 62% em enfermaria. Então, são 89 pessoas internadas dos casos confirmados, sendo 42 em UTI, e dos casos suspeitos, são 16 pessoas internadas e até o momento 2 permanecem na UTI. Sobre a vacinação, já foram 77.514 doses aplicadas. Ou seja, 22,17% da população tomou a primeira dose da vacina e 10,76% da população já está totalmente imunizada com a segunda dose. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre vacinação aqui no município, só lembrando que esses dados são divulgados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje nós estamos recebendo de forma remota Leonardo Romero, advogado, especialista em direito da família, mediador de conflitos e presidente da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB de São José dos Campos. Bom dia, doutor Leonardo, seja bem-vindo. Bom dia, agradeço o convite. Falar um pouquinho então sobre um termo, na verdade, que está sendo mais conhecido, que é a questão da alienação parental. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa isso na prática, para que as pessoas que ainda não conhecem possam entender. Na verdade, esse termo alienação parental, né, ele virou até lei. Para quem quiser acompanhar, é a Lei 12.318 de 2010. Lá tem a explicação do termo, quais são as práticas, mas de uma forma resumida, quando a gente fala em alienação parental, nós estamos falando que algum genitor, ou seja, o pai, a mãe, pode ser os avós, os tios, alguém que tem a guarda ou a responsabilidade sobre aquela criança ou adolescente que começa a desqualificar o outro. Então, eu comento sobre algo ruim do pai, da mãe, dos avós paternos, dos avós maternos, e aí eu começo a alienar aquela criança ou aquele adolescente para que ele desenvolva de forma emocional e psíquica uma visão distorcida daquele genitor ou daquele pai ou daquela avó, daquele guardião. Infelizmente é uma situação que não é nova, né, na nossa sociedade, mas agora é amparada pela lei, como você falou. Desde que surgiu a lei, que a lei foi criada, mudou alguma coisa em relação a essa situação? As pessoas ficaram mais conscientes ou não? Os casos só crescem, doutor Leonardo? Na verdade, infelizmente, ainda crescem. Na pandemia, nós tivemos um grande aumento, né? Porque teve aí o convívio diário e rotineiro dessa família, que às vezes não se encontravam, né? E aí passaram a ficar 24 horas dentro de casa. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque por isso que é bom sempre consultar um advogado, porque virou um pouco de moda, se a gente pode falar isso, né, de algo tão ruim, mas qualquer coisa hoje é alienação parental. E não, nós precisamos ter esse cuidado de analisar o caso, ver as práticas, qual é a fala. Então, é importante também ter um acompanhamento de um psicólogo para analisar como que está o emocional dessa criança ou desse adolescente, se ele está se sentindo alienado, se ele tem uma visão distorcida deste pai ou dessa mãe. Então, precisa fazer uma análise mais criteriosa e não de bate-pronto dizer que é alienação.
Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar então para saber qual é o caminho para identificar e de fato procurar então a lei para poder se proteger. Até já já, doutor Leonardo. Bom, estudantes do ensino médio de uma escola de Jacareí montaram, dentro de uma das disciplinas escolares, uma empresa sustentável de salgadinhos. Alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola de Jacareí montaram uma empresa sustentável de salgadinhos, um produto feito à base de farinha de milho, água e tempero. O projeto é resultado de uma proposta feita na disciplina Trilha Propedêutica das Ciências da Natureza. Lá nós dividimos os alunos em vários grupos. Definimos o ramo de atividade da empresa, que ficou o ramo de alimentação, que é a fabricação de um salgadinho, que depois foi dado o nome de sabuguinhos. Os alunos foram divididos em departamentos de acordo com o ramo de atividade de interesse. A partir daí, a escola proporcionou palestras com especialistas de áreas como recursos humanos, contabilidade e administração. A Raquel pretende trabalhar com RH. Por isso, na indústria montada na escola, ela é responsável pelas relações humanas. A gente organiza a empresa como se fosse uma orquestra mesmo e também faz a relação de mais direcionar as coisas mesmo, principalmente na parte da apresentação, porque a gente vai organizar tudo para as pessoas, para receber as pessoas, fazer o lema da nossa empresa e controlar tudo de jeito organizado. Já a Isabela faz parte da equipe administrativa. Para ela, o desafio foi gerir o capital. A gente teve um acompanhamento profissional de uma economista que já trabalha assim no mercado de trabalho há muito tempo e assim a gente pôde aprender os processos tal de despesas, capital inicial e assim a gente pôde fazer o custo do nosso produto e também estabelecer qual valor a gente ia vender ele. No futuro, o Cauã quer cursar arquitetura, mas no projeto ficou responsável pelo setor financeiro, que envolve precificação e venda do produto. Apesar de não querer seguir carreira, ele acredita que as lições aprendidas podem ser usadas em diversos ramos. A gente conseguiu ver outras carreiras, outras funções na empresa, sobre o RH, área biomédica, e com isso a gente foi aprendendo mais um pouco. E em relação ao setor comercial, eu acho que vai levar em questão de valores, sobre como fornecer o produto, entre outras coisas. Além de mostrar aos estudantes a diversidade do mercado de trabalho, um dos propósitos da empresa criada pelos alunos é ser sustentável. Por isso, adotaram ações como reuso de água da chuva e venda de resíduos secos, como embalagens recicláveis. É muito importante porque você está desenvolvendo no aluno o lado empreendedor. E, além disso, a nossa empresa tem um lado sustentável muito importante. Então, ela está contribuindo com o meio ambiente, cuidando de todos os detalhes, para que não haja nenhuma contaminação, nenhum processo cruzado, nenhum problema, que aconteça realmente a sustentabilidade no dia a dia, que é você atender às necessidades de hoje, sem comprometer a geração futura. A gente acompanhou então esse processo da produção, da criação da empresa e no próximo dia 24, de fato, vai ter o lançamento aí dos salgadinhos da empresa sustentável desses alunos de uma escola aqui de Jacareí do ensino médio. A gente volta então a conversar com o advogado Leonardo Romero, o tema de hoje é alienação parental. Doutor Leonardo, como identificar, como a gente saber... Posso abrir um processo? Estou no caminho errado? Quais são ali, dá para a gente listar algumas questões importantes para que a gente saiba se é possível abrir o processo ou não? Sim, na verdade, Leilane, a gente fala que precisa ser analisado, mas uma das práticas mais corriqueiras é quando algum pai ou mãe, o genitor, proíbe o acesso do outro a essa criança ou a esse adolescente. Isso acontece muito linkando com a falta de pagamento da pensão alimentícia. Então, é importante a gente destacar aqui que, se há atraso no pagamento da pensão alimentícia, é necessário que busque um advogado, entre, então, com um processo para que se cobre os atrasados e que comece a regularizar, então, esse pagamento. Isso não impede do pai ou da mãe ter acesso a esse filho. Isso é uma prática de alienação parental. Simplesmente bloquear, não permitir o acesso, porque a criança não é uma moeda de barganha, não é uma moeda de troca. Então, o acesso ele tem que continuar de forma indescritível, independente do que aconteça.
Outro ponto que acontece bastante são as denúncias, as falsas denúncias, dizendo que o pai ou a mãe cometeu algum crime, que teve algum abuso sexual. Então, você denunciar de forma falsa aquele genitor, aquele pai ou aquela mãe, também é uma prática de alienação parental. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Importante, claro, quando a gente fala, né, de denúncias, enfim, de acusações, é ter provas. Existe uma dificuldade, né, como a gente está falando de relacionamentos, de obter provas. E quais são as provas necessárias, doutor? Na verdade, hoje a gente usa bastante, né, as mensagens de WhatsApp, que já estão permitidas aí pela legislação e pelo Poder Judiciário. Provar a alienação é um pouco mais complicado, né? Porque, como eu disse no começo, a gente tem que analisar como essa criança e esse adolescente estão recebendo as informações. Então, como você perguntou, sim, cabe um processo, é um processo de alienação parental mesmo, e aí nós pedimos ao Poder Judiciário que aconteça o estudo psicossocial. O que significa isso? Essa criança, o adolescente, toda a família vai passar por uma entrevista com o psicólogo e assistente social do fórum, e aí sim nós vamos ter um laudo mais contundente para dizer se tem uma prática de alienação ou não. Perfeito, então daqui a pouco a gente volta a conversar contigo, peço licença mais uma vez. Bom, e o governo do estado de São Paulo anunciou ontem, dia 19, que vai ampliar a permissão da capacidade de atendimento no comércio e também que prevê poder autorizar o funcionamento dos setores comercial e de serviços até às 22 horas, isso a partir do dia 1º de junho. As regras dependem da manutenção dos indicadores da pandemia. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entre 24 e 31 de maio, os estabelecimentos poderão ampliar então a capacidade para 40%. Contudo, as demais regras não serão alteradas por enquanto. A semana adicional com a manutenção das normas foi solicitação do Centro de Contingência, já a partir do dia 1º de junho, como a gente falou, haverão algumas mudanças, então o toque de recolher entra dentro dessa lista. Hoje o funcionamento é das 9 da noite às 5 da manhã, mas a partir do dia 1º deve ser estabelecido entre as 10 da noite e as 5 da manhã, de modo que os estabelecimentos também poderão fechar então às 10 horas da noite. Os setores também poderão ampliar a capacidade para 60%. Então essas mudanças, né, de capacidade de 60% e até 10 horas da noite vão começar a partir do dia 1º de junho, então até o dia 31 a gente segue com algumas alterações, mas mantém então a capacidade de 40% e também funcionamento até as 9 horas da noite. A Fundação Cultural de Jacareí lança a programação do mês de maio, com conteúdos produzidos por meio de acesso da Lei Aldir Blanc. Quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Isa, que está ao vivo com a gente. Bom dia, Isa. Então, como vai ser a programação? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. A Fundação Cultural de Jacareí dá continuidade na programação neste mês de maio e desta vez a instituição celebra a diversidade dos espaços e territórios da cidade com a mostra online Diversidade Jacareí, Centro e Periferias. Lembrando, como você comentou, todo esse conteúdo foi produzido por meio da Lei Aldir Blanc. Então, do dia 25 e 30 de maio, a gente tem estreias online como documentários, videoclipes, shows e outras modalidades audiovisuais envolvendo principalmente músicas de diversos gêneros, como rock, rap, funk e pop. Só para dar o gostinho, eu vou comentar aqui algumas estreias. No dia 25 de maio, a gente tem estreia da série documental Rap Rock e sua ligação com os espaços da cidade, desenvolvido pela produtora Vale Punk. No dia 28, a gente tem estreia do Cypher, Cria da Rua, que vai apresentar mais de 5 MCs de funk e rap aqui da cidade. Também no dia 28, a gente tem a estreia da websérie documental Casa Quintal, Rua Pedra Mar, que vai falar um pouquinho sobre a relação das pessoas com o bairro Pedra Mar,
conteúdo realizado pelo produtor cultural Tiago Pedra. Em torno serão mais de 20 conteúdos audiovisuais inéditos. Para você conseguir acompanhar, basta acessar, a partir do dia 25, o canal do YouTube da Fundação. É só pesquisar Fundação Cultural de Jacareí. Para ter acesso na íntegra de toda a programação, basta acessar o site fundaçãocultural.com.br e, claro, ficar ligado no Facebook e Instagram da Fundação. Só pesquisar Fundação Cultural de Jacareí para ficar atento a todas as novidades de produção cultural aqui da cidade. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações. E 2 projetos que impactam o plantio e o cultivo de árvores em Jacareí estão em tramitação aqui na Casa Legislativa. Uma cidade com um plano de arborização que incentive o cultivo de árvores pensa no benefício a longo prazo de toda a população. Em teoria, quanto mais verde, melhor. A Organização Mundial da Saúde recomenda que haja o cultivo de pelo menos uma árvore por habitante na área urbana. O primeiro passo para fazer um plano de arborização urbana é justamente começar com um inventário, um levantamento de quais e quantas árvores a gente tem no nosso território, né? Nem que seja inicialmente ou melhor, sendo especificamente no território na malha urbana, né? Então, a partir disso, a gente consegue fazer essa relação para saber o quanto que a gente está defasado em relação a esse número e também nos auxilia a traçar uma meta, um objetivo de curto, médio e longo prazo. Um desafio para a cidade mais verde são as queixas dos munícipes em relação às árvores próximas da rede elétrica ou com raízes expostas em calçadas. Para mudar esse cenário, tramita na Casa Legislativa um projeto de lei dos vereadores Edgar Sasaki e Abner de Madureira que restringe as espécies que podem ser plantadas em imóveis da cidade. Nós estamos querendo dizer, no caso, através desse projeto, que determinado tipo de plantas poderem ser implantadas embaixo da rede de fiação pública, no caso, né? E justamente as plantas de porte baixo. Aquelas de porte alta, média, serem proibidos, né? Justamente porque ela vai dar problema, tá? Pela própria característica da planta, ela vai dar problemas futuros. O texto do projeto classifica os tamanhos das árvores como grande porte, espécies cujas copas atinjam mais de 10 metros de altura, médio porte, espécie cujas copas atinjam entre 5 e 10 metros de altura, e pequeno porte, espécie cujas copas atinjam um máximo de 5 metros de altura. Se for uma planta de médio porte, ela pode ser plantada do outro lado da rua, onde você não tem a rede elétrica. O plantio das árvores contribui para a diminuição da poluição sonora, a absorção dos raios solares e poluição atmosférica, mas é importante saber o que se está plantando. Muitas das vezes o problema não é da árvore, mas é a escolha inadequada da espécie que depois vem a causar um problema para a rede elétrica, que todos nós precisamos, né, de energia elétrica, mas a gente sabe que a gente também precisa de árvores, né? A escolha inadequada também pode ocasionar um outro problema, o cultivo de plantas exóticas. O projeto de emenda à lei orgânica do vereador Sasaki e outros 4 parlamentares incentiva a retirada da espécie espatódia de dentro das propriedades particulares. A espatódia, ela é uma planta que tem a sua origem na África tropical, tá? Uma planta belíssima, tá? Isso a gente não pode negar. Tá? Mas ela tem prejuízos para o meio ambiente, principalmente para a fauna, né? Tá? Em que as abelhas, né? E também os pássaros, no caso beija-flores e tudo mais, são afetados, né? Pelo líquido que ela possui, né? O objetivo do projeto de emenda é que as espatódias, conhecidas como tulipeira, bisnagueira ou chama da floresta, sejam substituídas por espécies nativas. Levando para ele ali um leque de opções de plantio de espécies que já são adequadas, né, que a gente sabe que não vai causar problema tanto para a rede de energia elétrica quanto para a infraestrutura, esse tipo de aproximação ele pode contribuir para que esse cidadão ele crie um vínculo afetivo com aquela árvore.
O projeto de lei e o projeto de emenda à lei orgânica estão em tramitação na Câmara Municipal e devem ser aprovados e sancionados pelo prefeito para então entrarem em vigor em Jacareí. Claro que quando esse projeto de lei entrar na pauta, a gente traz as informações para vocês aqui na TV Câmara. A gente volta então para o nosso bate-papo com o advogado Leonardo Romero, falando sobre alienação parental. Doutor Leonardo, você me falou ali no começo que, de fato, precisa se passar por um acompanhamento com psicólogo, assistente social. Muitos pais nessa briga, não sei se a gente pode colocar assim, acabam falando, mas o maior prejudicado nessa história sou eu, porque eu que tenho que lidar com essas questões. Mas, de fato, quem é o maior prejudicado é a criança que, de fato, é a vítima. Com certeza. A criança ou o adolescente, né? Porque nós dizemos que ele ou ela fica nesse meio. Então, o grande ponto da alienação parental é este filho ou esta filha buscar meios para não magoar nenhum nem outro. Então, chega até o ponto da criança ou adolescente não querer ir mais encontrar o pai ou a mãe, porque aí vai chatear o outro, eu não posso reproduzir o que eu ouço dentro da minha casa. Então, sim, o maior prejudicado sempre é o filho ou a filha. Consequências para o futuro, né? A gente entra numa questão também, da questão do abandono afetivo, né? Infelizmente, também é uma situação presente na sociedade. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa diferença, né, da alienação e do abandono afetivo. E se elas são, de fato, dois lados da mesma moeda. Na verdade, a alienação, o genitor ali, né, algum responsável pelaquela criança ou adolescente, ele faz uma campanha contra o outro. Então, ele cria uma situação onde coloca essa criança, esse adolescente, numa situação onde ele começa a sentir que ele precisa julgar ou estar de algum lado. No abandono afetivo, não. No abandono afetivo, o genitor ou aquele que cuida dessa criança ou desse adolescente, ele simplesmente deixa de cuidar, de dar a assistência mínima necessária. Então, nós dizemos que sim, tem uma grande diferença. O que as pessoas confundem é o abandono afetivo com a autoalienação. O que significa isso? Então, pai, eu mesmo crio e falo coisas que eu coloco essa criança ou esse adolescente contra mim mesmo, porque ele não aceita a minha postura, ele não aceita a minha fala, mas a partir do momento que eu deixo de dar uma assistência e essa criança ou esse adolescente passa por dificuldades, não tem contato ou não tem um cuidado realmente de afeto, aí nós podemos falar então em abandono afetivo. Perfeito, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente fala um pouquinho sobre resolução de conflitos. Até já! Bom, é isso. Então a gente vai para um breve intervalo, mas voltamos logo. O uso de máscaras pode salvar vidas, mas atenção, você não estará protegido se usar a máscara de forma errada. Não puxe a máscara para o queixo, não deixe o nariz descoberto e não cubra somente as narinas. Não use máscara com folga nas laterais. Não deixe a máscara sobre mesas, pois elas podem estar contaminadas. A máscara deve ser trocada a cada 2 horas. Se você vai passar mais tempo na rua, leve uma reserva e um saco plástico para guardar a suja. Você deve lavar as mãos antes de tocar a máscara para evitar que sua mão leve o vírus até o seu rosto. Na rua, fique a 2 metros de distância de outras pessoas. Eu te protejo, você me protege. Faça a sua parte.
gastar menos durante o banho? Vais ensaboar ou refletir sobre a vida? Desliga o chuveiro! A declaração de MEI é uma obrigação acessória que ele tem que fazer até 31 de maio de cada ano. Ele cumpre o calendário de imposto de renda, tá? Mas, inclusive, ele também consegue fazer essa declaração dentro do Portal do Empreendedor. E o Portal do Empreendedor tem uma ferramentinha que é para que ele lance mensalmente as suas despesas e receitas, que pode contribuir ao final do período para que ele faça a sua declaração baseada naquele controle de receita e despesa que ele fez, aquele entrada e saída financeiras que ele tem. Estamos de volta e começamos conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque de hoje do vereador do DEM, Valmir do Parque Meia Lua. Ele enviou pedido de informações ao prefeito Isaías Santana sobre a falta de manutenção na estrada Bom Jesus, que fica ali no bairro Bandeira Branca, na região oeste do município. Próximo destaque de hoje, do vereador Roninha, do Partido Podemos. Ele enviou indicação à Prefeitura solicitando serviços de manutenção viária na rotatória da rua Taqueuota, que fica ali na esquina com a Avenida Lourenço da Silva, no Parque Meia Lua. E o último destaque de hoje, do Paulinho do Spot, vereador do PSD, que enviou indicação à Prefeitura de Jacareí pedindo limpeza e manutenção de calçadas, guias e sarjetas na rua Getúlio Camargo, no bairro Santa Cruz dos Lázaros, na região oeste da cidade. Lembrando que todo o trabalho do Poder Legislativo, dos vereadores, você pode acompanhar em nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. A gente volta então para a nossa conversa aqui com o advogado Leonardo Romero. Doutor Leonardo, uma coisa que também é muito importante é a gente falar dessa resolução de conflitos, né? Você é especialista nessa área. Explica um pouco para a gente como funciona essa questão da resolução de conflitos. Na verdade, quando existe um conflito, né, judicial, você pode resolver ele através de uma sessão de mediação. Então, as partes passam por um profissional, um terceiro desinteressado, então ele não conhece nenhuma das partes, não conhece o processo e vai tratar especificamente ali a causa daquele conflito. Hoje nós podemos já falar em resolução de conflito extrajudicial. Significa o quê? Você pode contratar um profissional de forma particular ou uma câmara de mediação, um escritório, e resolver o seu conflito de forma extrajudicial, ou seja, não envolvendo o Poder Judiciário. E aí as partes, se chegarem a um consenso, fazem um termo de acordo e fica tudo registrado. O desafio para os advogados, né? Porque a gente entende que é um trabalho também um pouco que vai para o lado emocional, para o lado mais do psicólogo, de entender, né? De ser imparcial, mas também de entender. Essa nova ferramenta vem justamente para poder humanizar um pouco essa questão da lei, doutor Leonardo? Com certeza, eu digo, e você falou muito bem, hoje nós temos um desafio, principalmente os advogados da área da família, de nós não nos esquecermos que estamos falando com pessoas, né? São sentimentos, são emoções, são histórias, são contextos, e não somente a legislação. Então, a gente precisa, sim, voltar para uma advocacia um pouco mais humanizada, porque talvez a gente coloque aquele conflito de uma forma mais branda e não tão pesado como acontece com os processos que duram aí anos, né? Perfeito, além também de simplificar, né, de não deixar tantos processos parados aí no Poder Judiciário, resolver esses conflitos e, claro, vai gerar um benefício para a sociedade como um todo, porque vai sobrar tempo para que causas que necessitam sejam julgadas. Com certeza.
Daqui a pouco a gente volta a conversar mais com o Dr. Leonardo. A Câmara Municipal aprovou ontem, em sessão ordinária, 4 projetos de lei. O primeiro foi de autoria do prefeito, que autoriza a Fundação Prolar e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, a conceder temporariamente anistia parcial dos valores de multa e juros de mora de débitos tributários e não tributários a contribuintes inadimplentes em Jacareí. O segundo projeto aprovado, de autoria do vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, ele altera os artigos 41, 42 e 43 do Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, impondo sanções mais severas aos cidadãos e pessoas jurídicas que forem flagrados descartando lixos e resíduos em locais públicos ou privados de forma incorreta. O terceiro projeto, de autoria do vereador Roninha, alterou o texto do Decreto Legislativo número 214/2014, que institui o diploma Mulher Cidadã. Também há outras homenagens existentes na Câmara Municipal, como as do líder comunitário e também líder religioso. E o último projeto, de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, criou o selo Amigo do Pet, que concede desconto no IPTU para imóveis e clínicas veterinárias que prestem atendimento aos animais em situação de abandono e recolhidos, então, pelas ONGs de proteção animal do município. Todos esses projetos foram aprovados por unanimidade e você confere mais detalhes, volta a falar do nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Bom, e a gente fala agora de vacinação. Hoje aqui em Jacareí começa a vacinação para motoristas e cobradores do transporte coletivo municipal e intermunicipal. E quem nos traz essa notícia boa e mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Nay, bom dia. Por favor, então, quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje é dia dos motoristas e cobradores do transporte público coletivo aqui da cidade de Jacareí serem vacinados contra a Covid-19. E de acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade recebeu 130 doses do imunizante da AstraZeneca para atender este público-alvo. O atendimento será realizado das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, exclusivamente no Educa Mais Jacareí, que fica localizado na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 3.595, no bairro Jardim Marcondes. E para receber essa vacina é necessário que o profissional entre no portal do Governo do Estado de São Paulo, o Vacina Já Transporte, e preencha o seu cadastro com o número do CPF, nome completo e e-mail. Após a realização desse cadastro, o profissional ele vai receber um e-mail com um QR Code que vai servir de verificação de autenticidade do cadastro. E é muito importante estar atento para ver se esse e-mail não vai parar na caixa de spam, porque sem a apresentação desse QR Code, junto com o documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço, o profissional não vai receber a dose contra a doença. Então, é muito importante estar atento e fazer este cadastro no portal do Estado de São Paulo. Em caso de dúvidas, é só ligar no telefone 156. Leilane, eu volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações. Então, notícia boa, mais um grupo aí, né, que trabalha na linha de frente sendo vacinado. E agora a gente vai conferir o 4º e último capítulo do especial de 13 anos da TV Câmara, que vai mostrar os valores, programas e também bastidores que fazem a TV pública da cidade. Os programas da TV Câmara têm o objetivo de divulgar temas de utilidade pública, em especial os trabalhos legislativos, com transparência, permitindo que qualquer pessoa tenha acesso à informação. Neste 4º capítulo do especial 13 anos de TV Câmara Jacareí, você, munícipe, vai conhecer um pouco de como tudo isso acontece. A gente está caminhando aqui para o estúdio, onde acontece o Bom Dia Jacareí todos os dias ao vivo.
E o jornal acontece todos os dias com convidados presentes aqui no estúdio ou, claro, de forma online. E tudo isso para trazer notícias para vocês. Tenham todos um ótimo dia e até semana que vem. A TV Câmara Jacareí conta com uma produção semanal de 9 programas próprios, incluindo um jornal ao vivo, além das sessões ordinárias, solenes, audiências públicas e interprogramas. Uma equipe de quase 30 integrantes, entre servidores, terceirizados e estagiários, faz a programação e a transmissão da TV pública da cidade. Salve, salve galera, eu sou o Dom Oliver, faço parte da equipe do Ponto Cultural. Hoje falando sobre diversidade e cultura aqui da nossa cidade, então se perder tempo, confere aí. Oi gente, Ponto Cultural começando. Jacareí é referência, entendeu? O meu mérito foi lá no começo, mas depois nós tivemos diversos técnicos, como temos hoje, o pessoal aí passou os técnicos por caminho, e nós temos agora o pessoal aí tem seus méritos, porque ela tem evoluído, ela não tem ficado para trás, procura trabalhar, procura com menos dá mais, entendeu? E eu acho que Jacareí está de parabéns, porque ela se coloca no mercado, assim, se coloca nesse meio, nesse mercado, como uma referência. No ar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a TV Câmara tem a responsabilidade de manter uma programação comprometida com a cidadania, incluindo as diversidades políticas, culturais, entre outras, valorizando os direitos humanos e traduzindo a linguagem do legislativo de maneira que você entenda o que acontece no poder público da nossa cidade. TV Câmara Entrevista, carinhosamente apelidado pela produção de TCE, a gente chama de TCE, é um programa de entrevistas e que traz diversos debates, né? Diversos temas para a gente debater e sempre com o objetivo de ter uma pluralidade, né? A gente sempre traz 2 convidados para falar sobre o mesmo tema, para ter uma perspectiva e uma visão ampla daquele tema que a gente está debatendo ali no programa. E a TV Câmara Jacareí, ela sempre buscou formatos que as pessoas consideram mais amigáveis, que estão ligados à TV aberta, como uma maneira de trazer o tema público, né? O tema local, o tema da cidade. A TV, assim como vocês vem fazendo ao longo dos anos, é um braço de expansão e de reconhecimento do legislativo. É um instrumento que pode ter a sua relação própria com a comunidade local, sendo um braço do legislativo, né? Se o legislativo é uma árvore, a TV legislativa pode ser um galho muito forte, um dos galhos mais floridos e principais. E aí passa por inventividade na programação, que acho que é um lado bem forte que vocês tiveram e a maior parte das TVs legislativas não tem. Outro destaque da programação da TV Câmara são as sessões ordinárias, exibidas na íntegra e sem cortes. Elas também são reprisadas diariamente em horários diversificados na programação e contam com um sistema de libras e closed caption, permitindo uma maior inclusão da população às sessões de Câmara. Numa TV pública é muito importante. Primeiro, porque é um exemplo para as outras TVs fazerem igual. E também, se a gente for pensar, como é viver num mundo sem comunicação, sem informação, zero? É complicado, né? Um exemplo bom de como que o surdo se sente vivendo num mundo onde não tem comunicação é a gente ligar a TV, mas o volume coloca no mudo. É assim que o surdo se sente. Ele vê as pessoas falando, não escutam nada. Se a gente fizer esse teste de empatia, já de cara a gente vai perceber como é importante a inclusão e a Libras numa TV. Há programas de variedades, culturais, biográficos e políticos, além de noticiários que cobrem o poder público.
Divulgamos a agenda da cidade com os mais variados tipos de eventos e serviços de utilidade pública. Tudo isso para que você fique por dentro do que acontece no município e exerça a sua cidadania. O programa Gente em Destaque é um dos mais antigos da TV Câmara Jacareí, estreou lá em 2008. E o objetivo do programa foi sempre contar boas histórias dos entrevistados, e isso a gente tem conseguido por mais de 500 edições. Quanto a nós, só nos resta agradecer. Obrigada a todos vocês que durante todos esses anos têm depositado a sua credibilidade na TV Câmara, sendo espectador, sugerindo pautas, participando de entrevistas e compartilhando o nosso conteúdo nas redes sociais. É a sua parceria que nos motiva a fazer, diariamente, um conteúdo que tenha proximidade com você, cidadão de Jacareí, e revele não somente notícias, informações, prestação de serviços, mas também as belezas, dificuldades, curiosidades, desafios e características únicas que fazem a nossa cidade. Então, a gente reforça aqui, né, mais uma vez, parabéns para todos que fizeram parte dessa história, né, com a equipe da TV Câmara Jacareí, que foi construída com muito esforço, com muito suor. Finalmente, então, 13 anos de comemoração. Voltamos agora para finalizar a nossa conversa aqui com o advogado Leonardo Romero. Doutor Leonardo, para a gente finalizar, eu queria que você, que é especialista nessa área, falasse para a gente da importância do direito da família, das pessoas entenderem, né, essa vertente na questão do direito e a importância de sempre procurar um profissional. Leilane, a gente diz que o direito de família ele é um direito específico para tratar realmente as relações familiares. Então, seja ela de adoção, seja ela de guarda, de regime de convivência, pensão alimentícia, inventários e por aí vai. Então, sim, é muito importante que as pessoas procurem sempre um profissional. Se vocês não puderem arcar com um profissional particular, nós temos aí a Defensoria Pública, que está à disposição de toda a população. Não deixe de procurar seus direitos e mais saber os seus deveres, né? Para que esses conflitos tão grandes aí dentro do Poder Judiciário, eles sejam sanados de uma forma mais eficiente e rápida e com um custo muito mais barato. Obrigada pela sua presença, por conceder um pouco do seu tempo e também do seu conhecimento aqui para a gente do Bom Dia Jacareí. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até mais. Queria, antes da gente ir embora, mandar um abraço, né, para todos os nossos telespectadores, em especial hoje a Gabriela de Cássia, que está acompanhando, mandou mensagem para a gente aqui dizendo que está acompanhando o programa. Então, um abraço para você, Gabriela de Cássia. E a gente fica por aqui, lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia. Claro, pode acompanhar todo o conteúdo produzido por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, se possível, use máscara sempre, lave sempre as mãos e a gente tem um encontro marcado aqui no Bom Dia amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Até lá!